Oi, tudo bem? Já faz um tempo, né, que a gente não se vê. A prof já tá com saudade, de verdade. Tirando a hora que eu tenho que ficar dando bronca, né? E alguém voando pela janela, essas coisas assim. Tirando isso, a prof tá com saudade. Maria Eduardo, já tô precisando ganhar caneta, tem hora que voltar a aula. Gente, então vamos lá. Nós vamos falar sobre os filósofos naturalistas. Eu já tentei gravar esse vídeo 2 vezes, tá? E deu errado. Sobre os filósofos naturalistas. O que são filósofos naturalistas? São filósofos que acreditam que algum elemento da natureza é essencial para a nossa sobrevivência, para a vida humana, dos animais, de tudo que tem na Terra. E eles acreditam na na arqué da physis. O que seria esse arqué da physis? Tem alguns que falam arché da physis. Seria um elemento, por exemplo, a água, o fogo, a terra, o ar, um elemento principal, tá? E esses filósofos, eles são considerados filósofos naturalistas, e aí nós vamos falar sobre alguns deles. Primeiro é Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele viveu entre 624 e 558 a.C., e ele foi considerado o pai da filosofia. O Tales de Mileto, nos seus estudos, ele percebeu que a água era o elemento principal. E nesse estudo ele percebeu a época da chuva. Quando que começava a chover, quando que parava de chover, e ele plantou azeitonas, e ele ficou extremamente rico com essa plantação de azeitona, porque ele sabia a época certa por causa da água. Ele achava que aqui tem a terra e que a água brotava da terra do interior para o solo. Ele achava isso. Por isso que tudo ficava vivo na terra, porque ele achava que tinha água dentro da terra e que brotava para fora, no caso, além da chuva. Então, para ele, a arché da physis, ou a arqué da physis, era a água. Ele também foi responsável pela introdução da geometria, porque ele foi para o Egito e ele conseguiu perceber a sombra e conseguiu calcular o tamanho da pirâmide através da sombra. Então, para quem gosta de matemática, Tales de Mileto, ele foi uma inspiração. E ele percebeu também que a água, ela é absorvida pelas plantas, pelos animais, pelos seres humanos, tudo precisa da água. Então, para ele, o elemento principal, o motivador de tudo que existe era a água. Depois, nós temos, aqui fala sobre a doxografia de Platão, e doxografia é a opinião dele em relação a Tales de Mileto, tá? E aí nós temos o Anaximandro. Isso aí são nomes tudo bem inspirativos, tá? Anaximandro de Mileto. Para ele, ele começou a fazer um mapa do que ele conhecia. Então ele tentou fazer um mapa mundi, mas ele não conseguiu terminar. Quem terminou foi o seu discípulo. E ele acreditava numa substância sem limite. Então ele achava que o mundo, a physis, era uma substância sem limite e que, como que eu posso dizer? E que essa substância é que permanecia todo mundo material junto. Então ele acreditava numa substância sem limite, mas não tem assim falando como que é. Ele coloca a criação do gnomon, que é essa substância sem limite, que era a physis de tudo, a origem de tudo. Olha só, tá assim, ó, nesse termo
Anaximandro, não há um elemento físico responsável por toda a constituição do cosmos, mas pelo contrário, esse elemento primordial é indeterminado. Então não tem um elemento só, é um elemento indeterminado que ele acredita, que é responsável por tudo, mas que esse elemento está relacionado à natureza. Depois nós temos Anaximenes de Mileto. O Anaximenes, ele acredita que o ar é a fonte de tudo, é a physis de tudo. Por quê? Porque ele fala que o ar está em todos os lugares, não existe um lugar para ele, não existe um lugar sem ar, e nós necessitamos de ar, as plantas e os animais também. Então, para ele, tudo, o motivador de tudo é o ar. Ó, ele fala aqui, o ar está presente em todos os espaços em que a vida se manifesta. Então, tudo para ele é o ar, e o ar ocupa todos os espaços. Aí na apostila, na página 29, tem até uma música, Copo Vazio, do Gilberto Gil, e fala assim: é sempre bom lembrar que o copo vazio está cheio de ar. É sempre bom lembrar que o ar sombrio de um rosto está cheio de um ar vazio. Vazio aquilo que no ar do copo ocupa um lugar. Então, é uma música que fala do ar devido ao Anaximenes, porque ele acha que a physis é o ar. Outro que nós temos é o Heráclito. Depois a gente vai ter o Pitágoras, nós vamos ter o Parmenides e o Zenão de Eleia. E o Demócrito. O Heráclito, para ele, a origem de tudo é o fogo. Primeiro ele fala assim, que o mundo ele está em constante transformação, que tudo está em constante transformação. Como que vai ser essa transformação? Vamos falar de nós. Nós nascemos, nenê, pequenininho, e nós vamos nos transformando durante a nossa vida, certo? E vamos continuar essa transformação até a nossa morte, que também é uma transformação. Então ele fala assim, você planta uma semente, ela vai se transformar, né? Nós também nos transformamos. Então ele fala que tudo é mutável, tudo muda o tempo todo. E a única coisa que faz com que tudo isso mude, por exemplo, é o fogo. Então se eu tenho uma madeira e eu coloco fogo, ela vira cinza. Um elemento cru, ele fica cozido. O carvão, a madeira vira carvão, o elemento cru fica cozido. A água vira vapor. Então para ele o elemento principal é o fogo, certo? Depois eu vou mandar um outro vídeo para vocês que vai falar sobre os outros filósofos, tá? E as páginas das atividades também, e vocês vão me retornar essas atividades no Senec Digital. Aquele que não tem acesso ao Senec Digital vai me mandar pelo WhatsApp, mas os outros todos pelo Senec Digital. Lembrando que lá no Senec Digital vai ter um tempo, tá? Então vocês têm que mandar essa atividade dentro desse prazo, senão vocês não conseguem mais me enviar. Gente, é muito importante que vocês mandem essas atividades, vocês sabem disso, tá? Beijo, gente, tchau!